A história começa com Orhan dentro de um túnel abandonado. Ele está super alerta e cauteloso, mantendo a guarda alta, quando de repente uns ratos demoníacos correm direto na direção dele. Depois de fatiá-los com golpes de espada afiados, ele percebe que não está tão enferrujado quanto pensava. Isso lhe dá uma pontinha de esperança, e ele começa a achar que talvez ainda tenha uma chance de virar espadachim afinal. Logo depois, um grupo de goblins aparece na frente dele. Desta vez, Orhan decide que, em vez de só usar a espada, vai testar sua magia de suporte. Ele lança um feitiço em si mesmo, e seu corpo fica mais forte enquanto uma aura verde escura o envolve. Magia de suporte é famosa por aumentar o poder físico ou aprimorar equipamentos. Uma vantagem importante é que o conjurador não precisa usá-la só nos colegas de equipe. Ele pode usar em si mesmo sempre que precisar, o que é uma mão na roda. Com a força aumentada, Orhan corta os goblins facilmente, sem muito esforço. Esse tipo de feitiço é essencial para qualquer grupo sobreviver a batalhas difíceis. Mas Orhan admite que a magia de suporte tem uma fraqueza bem clara. Esses feitiços não duram para sempre, né? O tempo que ficam ativos depende da resistência mágica do conjurador. No caso do Orhan, o efeito dura até 3 minutos. Por causa desse limite, ele precisa sempre ficar de olho no relógio mentalmente. Ele precisa relançar o feitiço no momento perfeito, porque se acabar durante uma luta, a situação pode ficar bem perigosa para ele. Ele lança outra rodada de magia de suporte e usa o impulso para derrotar a última leva de goblins com movimentos firmes e controlados. Apesar de sua impressionante habilidade com a espada e uso cuidadoso da magia, o líder do seu grupo, Oliver, decide dar um pé na bunda dele e o expulsa da equipe. Orhan fica completamente chocado e não consegue acreditar no que está ouvindo. Ele pensa que isso deve ser algum tipo de piada de mau gosto, ainda mais porque ele e Oliver são amigos próximos desde a infância. Oliver então fala honestamente e diz a Orhan que eles realmente foram melhores amigos por muitos anos. Por causa dessa amizade, Oliver explica que deu muitas chances para Orhan melhorar. No entanto, nenhum progresso real foi feito. Oliver diz que Orhan simplesmente não consegue mais acompanhar o resto do grupo. Os outros membros do grupo, Annelie e Derek, intervêm e dizem a Oliver para parar de ser tão gentil. Eles dizem diretamente a Orhan que ele está sendo expulso porque não é forte o suficiente. Orhan fica paralisado em choque, incapaz de processar o que está acontecendo. Esse grupo foi criado por Orhan e Oliver há 8 anos. Ele cresceu incrivelmente poderoso e alcançou o Rank S em apenas alguns anos. Eles foram o primeiro grupo a alcançar o 94º andar da Grande Masmorra do Sul. Essa conquista os tornou famosos entre os civis, e as pessoas começaram a chamá-los de o Grupo do Herói. Oliver admite que a magia de suporte de Orhan não é ruim. No entanto, durante o último ataque, eles viram o poder de encantadores de outros grupos. Depois de comparar a diferença, perceberam o quão fraca a magia de suporte de Orhan realmente era em comparação. Orhan os lembra que ele é um espadachim, afinal então nunca foi para ele focar em magia de suporte. Dennis de repente explode com Orhan e manda ele calar a boca e admitir a verdade, que ele só mudou de função porque Oliver sempre foi melhor com a espada do que ele. Orhan diz que isso não é verdade de jeito nenhum. Ele explica que o grupo precisava desesperadamente de um encantador, então ele assumiu esse papel, já que era quem tinha mais talento para isso. Ele até criou sua própria magia para cobrir suas fraquezas. Isso, mais do que qualquer outra coisa, é provavelmente a razão pela qual eles conseguiram sobreviver até nos andares mais profundos da masmorra. Oliver diz a Orhan que não adianta mais discutir, porque eles já encontraram um substituto. Os olhos de Orhan se arregalam em choque ao ouvir isso, e ele pergunta se é assim mesmo que eles planejam tratá-lo depois de todo o tempo que passaram juntos. Ele percebe lentamente que Oliver está certo. Realmente não adianta mais discutir. Então ele se apega ao pouco de orgulho que lhe resta e simplesmente vai embora. Enquanto ele está saindo, Annelie o chama e diz que alguém como ele é o que as pessoas chamam de pau para toda obra. Ele consegue fazer quase tudo, mas nunca é realmente ótimo em nada. Orhan pensa nessas palavras enquanto está no túnel e ainda acredita que é adaptável o suficiente para se tornar tanto um espadachim quanto um encantador. E quando ele finalmente conseguir, ninguém mais terá por ir a audácia de chamá-lo de pau para toda a obra. Depois disso, Orhan decide encerrar o dia e voltar para casa. De repente, um grupo de aventureiros sai correndo da entrada da masmorra, aterrorizados e sem fôlego. Orhan não se importa com o problema que eles estão enfrentando e começa a se afastar. No entanto, ele os ouve falando sobre como foram emboscados por uma horda de orcs e não tiveram escolha a não ser deixar para trás a garota nova que se juntou ao grupo mais cedo naquele dia. Orhan para de repente ao ouvir isso e sabe que não deveria se envolver. Mesmo assim, ele não consegue ignorar. Ele cerra o punho em frustração porque sabe exatamente o quão doloroso é ser abandonado pelo seu próprio grupo. Os aventureiros tentam justificar a decisão de deixar a garota para trás, mas é aí que Orhan se manifesta e diz que são pessoas como eles que mais o deixam puto. Os aventureiros tentam explicar que mesmo se tivessem ficado e tentado salvá-la, o resultado não teria mudado. O líder deles fica furioso por um cara qualquer estar questionando o julgamento deles, então ele dá um soco em Orhan. Orhan bloqueia o ataque facilmente e contra-ataca, jogando o líder com força no chão.
Depois disso, Orhan pergunta onde eles deixaram a garota. Enquanto isso, dentro da masmorra, a garota é encurralada contra uma parede, enquanto os orcs a cercam lentamente. Ela ergue uma barreira para contê-los por um momento, mas depois que os orcs continuam a golpeá-la repetidamente, a barreira finalmente se estilhaça, sem ideias e sem ter para onde correr. Ela desiste e aceita seu destino em silêncio. Então, de repente, uma poderosa rajada de vento preenche a sala, e Orhan aparece bem na frente dela. Ele imediatamente usa sua magia de suporte e pula na luta contra os orcs, conseguindo fatiar alguns deles. A garota o observa em choque enquanto o vê lutar com uma espada e usar magia de suporte ao mesmo tempo, fazendo-a se perguntar se ele é um espadachim ou um encantador. Orhan continua a derrubar os orcs, deixando a garota atordoada porque ela nunca viu ninguém lutar assim antes. Orhan logo percebe que há muitos orcs na verdade. Então ele entende por que um grupo de baixo rank escolheria fugir. Ainda assim, ele está confiante de que eles não serão um problema para ele. Usando sua espada encantada, ele aniquila o resto dos orcs em um único movimento rápido. Quando a luta termina, Orhan se aproxima dela e pergunta se ela está bem. A garota de repente desaba no chão e começa a chorar depois de ter um encontro tão próximo com a morte. Alguns minutos depois, eles saem por uma caverna próxima, e lá fora, Orhan se despede dela e começa a se afastar. A garota rapidamente o chama de volta e diz que quer agradecê-lo como se deve. Ela se apresenta como Sofia e oferece um jantar a Orhan, como forma de agradecimento por ter salvado a vida dela. Orhan recusa a princípio, dizendo que não a salvou apenas para receber gratidão. Sofia então faz aquele olhar de cachorrinho, e Orhan se vê incapaz de dizer não, então ele concorda em jantar com ela. Antes de partirem, Orhan olha para a capa dela e nota um brasão que parece estranhamente familiar, mesmo que ele não consiga se lembrar onde o viu antes. Mais tarde naquela noite, eles chegam a um restaurante local, e Sofia diz a ele que é o lugar favorito dela para comer. Não é muito caro, mas a comida lá é realmente muito boa. Quando Orhan vê o logotipo em uma das placas, ele de repente se lembra onde viu aquele brasão antes. Pertence a uma das lojas dos coelhos. Pelo brasão na capa dela, Orhan descobre que Sofia é membro dos Coelhos Prateados do Céu Noturno, uma das maiores guildas do reino de Norritum. Eles entram no restaurante, onde Sofia inesperadamente encontra sua irmã, Selma. Sofia pergunta o que ela está fazendo ali, e Selma responde casualmente que teve uma reunião por perto e decidiu parar para comer alguma coisa. Selma percebe que Sofia está com um homem e imediatamente diz a ela que é muito cedo para ter um namorado. Acontece que Orhan e Selma já se conhecem e têm uma história, o que surpreende Sofia. Selma é revelada como parte do grupo de rank esse, o mais forte dentro dos Coelhos Prateados, e ela também é a encantadora mais poderosa do continente. Ela foi quem tornou os encantadores famosos e teve a ideia de dar aos membros do grupo diferentes funções, como atacantes para derrotar inimigos, defensores para bloquear ataques e suportes para ajudar da retaguarda. O conceito de dividir um grupo em 3 funções foi inteiramente ideia dela. Sua influência foi tão grande que mudou completamente a forma como os aventureiros se preparam antes de entrar nas masmorras. Essa ideia também foi a razão pela qual Orhan decidiu se tornar um encantador para seu antigo grupo. E foi depois de ver as incríveis habilidades de encantamento de Selma durante um ataque no mês passado que Oliver e os outros decidiram descartar Orhan. Orhan olha para Selma e não consegue entender por que ela está lhe dando um olhar tão feio. Selma de repente o acusa de tentar se aproximar de sua irmã de 14 anos. Orhan rapidamente explica que tudo o que ele planejava era jantar com Sofia e que suas intenções são completamente puras. Selma também se ofende com essa explicação e assume que ele está dizendo que Sofia não é boa o suficiente para ele. Sofia então se manifesta e diz a Selma para parar de gritar com o homem que acabou de salvar a vida dela. Selma parece confusa a princípio, mas depois de alguns segundos, ela percebe o que isso significa. Significa que Sofia entrou na masmorra sozinha. Sofia se desculpa por ter feito isso e diz que se sente muito mal. Ao ouvir isso, Orhan agora entende que Sofia estava explorando a masmorra sem seu clã o tempo todo. Vendo que Sofia não está ferida, Selma decide que não adianta mais repreender. Selma agradece a Orhan por salvar a vida de sua irmã e se desculpa por ter sido tão rude antes. Depois disso, os 3 se sentam para jantar e conversar. Sofia ainda não entende como Orhan e Selma se conhecem. Então ele explica que eles se conheceram durante o ataque no mês passado. Na época, ambos eram encantadores e foram designados para a mesma unidade. Como Selma tinha um rank mais alto que ele, ela estava no comando. E Orhan a apoiou durante a missão. Selma fica surpresa que Sofia não saiba quem é Orhan, porque ele é um membro do infame grupo do herói. Sofia engasga em choque ao ouvir isso e imediatamente começa a tratar Orhan com muito mais formalidade. Orhan rapidamente lhes diz que não está mais com o grupo do herói porque eles seguiram caminhos separados. Selma fica chocada que o grupo do herói tenha dispensado um encantador tão talentoso. Ela então pergunta a Orhan se isso significa que ele está livre agora. Orhan assume que ela está prestes a convidá-lo para se juntar aos Coelhos Prateados. Então, antes que ela possa terminar a frase,
Ele a recusa e diz que não planeja se juntar a nenhum grupo tão cedo. Selma diz a ele que ele entendeu errado, porque ela não estava tentando recrutá-lo. Em vez disso, ela quer que Orhan atue como um dos tutores para uma expedição de ensino que acontecerá amanhã. Seu papel seria ajudar a treinar um grupo de novos recrutas. O plano é que aventureiros de rank A ou superior guiem os novos recrutas, e eles passarão os próximos 3 dias descendo 50 andares na Grande Masmorra do Sul. Orhan acha isso muito surpreendente, já que até mesmo os melhores aventureiros geralmente levam de 6 meses a 1 ano para alcançar essa profundidade. Selma admite que será difícil, mas diz que não será impossível se eles pegarem a rota mais curta. Além disso, os patrocinadores do clã estão pressionando muito para que isso aconteça. Orhan percebe que o plano é perigoso o suficiente para que eles pudessem ter recusado os patrocinadores se quisessem, então ele suspeita que deve haver outra. Depois de pensar por um momento, ele entende na hora. Se novos recrutas que nem conseguem derrotar um chefe de andar tiverem permissão para alcançar andares mais profundos, o clã inteiro ficará muito mais forte. Selma fica surpresa que Orhan tenha descoberto isso tão facilmente com tão pouca informação. Ela percebe que ele é muito mais perspicaz do que ela esperava. Na masmorra, os aventureiros devem derrotar um chefe de andar que aparece a cada 10 andares para continuar mais fundo. É normal que novos recrutas se machuquem ou até morram durante essas lutas. No entanto, se um tutor derrotar o chefe de andar, tudo o que os recrutas precisam fazer é se registrar no cristal daquele andar e seguir em frente. Por causa disso, o clã precisa do maior número possível de tutores fortes, e é por isso que eles querem que Orhan se junte a eles. Selma gentilmente pega as mãos de Orhan e diz que o respeita de verdade, e é por isso que ela quer que ele faça parte desta missão. Ao ouvir isso, Orhan ignora a dolorosa lembrança de ter sido expulso do grupo do herói porque sua magia de suporte era inferior à de Selma. Só de pensar nisso, ele percebe que, se voltar a ser um encantador, com certeza vai se arrepender. Ele afasta as mãos e diz a Selma que não pode ir porque já tem planos. Sofia então faz aquele olhar de cachorrinho mais uma vez e implora para ele ir com eles. Orhan não resiste e finalmente cede, mas diz a Selma que ele mudou para espada. Se ele se juntar a eles, será como espadachim, não como encantador. Selma fica surpresa com isso, mas decide que não importa muito. Se as coisas derem errado, ela presume que ele sempre pode voltar a usar encantamento. Ela então diz a ele que, se ele for, deve estar na sede dos Coelhos Prateados amanhã de manhã. Mais tarde naquela noite, Orhan visita sua loja favorita. O dono está prestes a... mas ele ainda deixa Orhan entrar para tomar uma bebida. O velho senta-se com ele e o agradece por divulgar a loja desde que se tornou um aventureiro famoso. Graças a isso, os negócios têm ido muito... Orhan se sente envergonhado e diz ao velho que não faz mais parte do grupo do herói. Mesmo assim, o dono o agradece por tudo o que ele fez. Orhan fica surpreso por estar sendo agradecido, apesar de ter sido descartado por seu... O velho diz a ele que tem a sensação de que Orhan receberá muitos mais agradecimentos no futuro. Ele também diz que deixar o grupo do herói pode acabar sendo uma bênção que Orhan simplesmente ainda não vê. Ele aconselha Orhan a seguir seu coração e fazer o que parece certo, prometendo que não importa o que aconteça, ele sempre o apoiará. Os olhos de Orhan se enchem de lágrimas ao ouvir essas palavras, e ele agradece sinceramente ao velho. No dia seguinte, Orhan e Selma vão se encontrar com o líder dos Coelhos Prateados do Céu Noturno, um homem chamado Vince Briars. Vince já ouviu muitas histórias sobre Orhan e suas habilidades, então ele está confiante de que Orhan seria um ativo muito valioso para o grupo. Orhan respeitosamente diz a Vince que é uma honra conhecer o líder de um clã tão conhecido e famoso. No entanto, antes de concordar com qualquer coisa, Orhan pergunta se pode primeiro ouvir mais detalhes sobre a expedição de ensino da qual eles estão prestes a participar. Vince acena com a cabeça e pede a Selma para explicar tudo a Orhan. Os três se sentam juntos e Selma começa a detalhar tudo de forma clara e calma. Enquanto ela fala, a cena muda para um momento no passado. Selma tinha acabado de saber que Orhan havia deixado o grupo do herói, então ela imediatamente foi relatar essa informação a Vince. Quando Vince ouviu a notícia, ele tinha certeza de que o grupo do herói não seria mais tão forte sem Orhan. Selma concordou com ele e explicou que a magia de suporte de Orhan impulsionou o grupo a um nível que eles honestamente não mereciam alcançar. Ela admite que os efeitos da magia de Orhan são mais fracos que a média, mas sua velocidade de conjuração é inacreditavelmente rápida, pelo menos 4 vezes mais rápida que a dela. Além disso, sua capacidade de ler rapidamente a situação e fornecer o suporte mágico certo no momento exato em que é necessário é o que o torna um encantador perfeito. A cena então retorna à reunião. A essa altura, Orhan entende a ideia principal da operação. Haverá 10 grupos de novatos e 5 membros de escolta. Com Orhan e Selma incluídos entre os escoltas, as equipes de novatos se revezarão lutando contra monstros dentro da masmorra, alternando entre as... Se algo inesperado ou perigoso acontecer, os escoltas intervirão imediatamente para lidar com a situação. Orhan entende quase tudo, mas há uma coisa que o incomoda. Ele aponta que há apenas 5 escoltas e diz que ter mais escoltas reduziria muito o risco de acidentes ou ferimentos.
Selma responde explicando que o objetivo da missão é levar os novatos ao nível 51. Se houvesse muitos escoltas, a masmorra não seria desafiadora de forma alguma, e os novatos ficariam muito confusos. Ela afirma que ter menos escoltas serve para tornar a missão mais difícil e ajudar os novatos a melhorar mais rápido. No entanto, Orhan já consegue perceber que essa explicação não é totalmente honesta. Ele sabe que o sucesso dessa missão é extremamente importante, então ele acredita que deve haver outra razão para limitar o número de escoltas. Ainda assim, ele decide não insistir mais. Ele lhes diz que entende e concorda em participar da missão. Com o acordo fechado, Vince informa Orhan sobre o pagamento. Ele receberá 2 moedas de ouro adiantadas e mais 10 moedas de ouro se a missão for concluída com. Orhan fica satisfeito com a recompensa e aceita os termos sem hesitação. Ele então promete que dará o seu melhor esforço durante a missão. No dia seguinte, Orhan chega à entrada da masmorra, onde todos os alunos já estão. Ele logo encontra Selma e Sofia. Quando Orhan olha mais de perto para Sofia, ele percebe que ela está usando uma roupa diferente das outras. Ele a elogia casualmente. Sofia imediatamente fica vermelha, claramente lisonjeada com as palavras dele. Selma percebe essa reação e fica completamente sem palavras com a situação. Pouco depois, Selma olha para os alunos e percebe que muitos deles parecem nervosos, cansados e... Vendo isso, ela pergunta discretamente a Orhan se ele pode ajudar a aliviar o clima e levantar o ânimo de todos antes que a missão comece. Sofia sai para se juntar ao seu próprio grupo, enquanto Selma traz Orhan e o apresenta ao resto da equipe. Os outros escoltas são Anthem, que atua como defensor, Bernard, outro defensor, e Cat, a curandeira do grupo. Orhan olha cuidadosamente para cada um deles e analisa seus papéis. Depois de um breve momento, ele percebe que juntos eles formam um grupo bem equilibrado, com boa cobertura em combate. Mesmo assim, Orhan não consegue deixar de se perguntar o que eles teriam feito se ele não tivesse se juntado. Ele se pergunta se outra pessoa teria sido forçada a atuar como atacante ou preencher um papel para o qual não era adequada. Uma sensação estranha e desconfortável se instala em seu peito. Seus instintos lhe dizem que algo nesta missão parece errado, mas por mais que pense, não consegue identificar claramente o que é. Depois disso, Selma se adianta para falar com os alunos. Ela percebe, só de olhar para os rostos deles, que estão todos tensos e nervosos. Para acalmá-los, ela anuncia que eles estão sendo escoltados por Orhan, um homem que alcançou o 94º andar da masmorra e que já foi membro do. Ao ouvir isso, os alunos reagem com entusiasmo e surpresa. O nervosismo deles some, dando lugar à confiança e motivação. Muitos começam a acreditar que com alguém como Orhan ao lado, eles com certeza darão conta. Quando a poeira baixa, Orhan pergunta baixinho a Selma se era mesmo necessário elogiá-lo tanto assim na frente de todo mundo. Selma explica que era absolutamente essencial. Ela diz que parte da responsabilidade deles como escoltas é garantir que os alunos permaneçam calmos, confiantes e focados na masmorra que os espera. Orhan pensa por um momento e percebe que ela tem razão, então decide não discutir e deixa o assunto para lá. Orhan é então designado para escoltar o grupo 10, que por acaso é o grupo. Ele se aproxima e observa os membros do grupo, notando rapidamente que são apenas 3. Como os grupos de masmorra geralmente têm 4 pessoas, Orhan presume que um membro deve estar. No entanto, logo o informam que na verdade são um grupo de 3 pessoas. Isso imediatamente deixa Orhan desconfortável. Ele sabe por experiência que menos membros geralmente significa maior risco, especialmente em áreas. De repente, o líder do grupo, Logan, se adianta e se apresenta com confiança. Ele afirma com convicção que é um grande encantador e que um dia superará. Orhan percebe na hora que Logan é extremamente confiante, talvez até demais. Embora Orhan ache a atitude dele questionável, ele secretamente espera que as habilidades de Logan correspondam a. Em seguida, Caroline se apresenta como a defensora do grupo. Orhan nota na hora que ela não está usando armadura alguma. Curioso, ele pergunta se ela planeja colocar. Caroline responde casualmente, dizendo que ele não é o primeiro a perguntar isso. Ela explica que seu estilo de luta foca em desviar de ataques em vez de bloqueá-los, então ela acredita que armaduras e escudos só a. Finalmente, Sofia se apresenta. Ela é a única que faz uma introdução adequada e educada, o que ajuda Orhan a relaxar um pouco. Pouco tempo depois, o grupo inicia sua jornada. Assim que entram, Orhan sente um alívio. O burburinho dos alunos diminui, e o silêncio da masmorra finalmente lhe dá um pouco de paz. Enquanto avançam, Caroline começa a fazer muitas perguntas. A maioria é sobre como era estar no grupo do herói e por que ele decidiu sair. Orhan não tem intenção de revelar que foi expulso, então ele friamente diz a ela que não. Enquanto avançam, 2 lobos demoníacos surgem de repente atrás deles e avançam com clara intenção assassina. Orhan os nota imediatamente, mas ele nem se dá. Os feitiços de armadilha que ele montou antes se ativam, pegando os lobos demoníacos e matando-os instantaneamente. Esses feitiços são extremamente difíceis para os inimigos detectarem até serem acionados. Orhan acredita que essa é uma forma eficiente de lidar com monstros que atacam por trás sem atrasar o grupo. O tempo é limitado.
e ele não quer desperdiçá-lo em lutas desnecessárias. Eles continuam e finalmente chegam ao andar 20. Durante toda a jornada, Orhan observa cuidadosamente como o grupo luta e trabalha junto. No início, ele pensou que Logan era apenas um novato arrogante. No entanto, depois de vê-lo em ação, Orhan tem que admitir que Logan realmente tem talento como encantador. Se Logan continuar melhorando nesse ritmo, Orhan acredita que ele poderia eventualmente se virar bem num que há. O único problema real com Logan é que ele ainda é ruim em dar ordens claras durante a batalha. Seus comandos são lentos e às vezes confusos, o que poderia colocar o... Mesmo assim, Orhan está confiante de que isso é algo que Logan vai melhorar com o tempo e mais experiência. Quanto a Caroline, ela tem uma velocidade incrível, o que se encaixa perfeitamente em seu papel, já que ela luta como uma defensora focada em desviar. No entanto, ela também tem duas grandes falhas. A primeira é que ela avança contra os monstros sem pensar, atacando no momento em que vê um inimigo sem parar para avaliar a situação. O segundo problema é a escolha de armas dela. Ela usa apenas 2 adagas. Embora se encaixem em seu estilo de luta rápido, elas não têm o poder destrutivo que o grupo pode precisar em batalhas mais difíceis. Sofia não se destaca tanto quanto os outros à primeira vista, mas depois de várias lutas, Orhan percebe que ela é muito melhor que uma novata comum. Ela tende a lutar de forma passiva. Mas Orhan acredita que isso vai mudar assim que ela se sentir mais à vontade com os colegas de equipe. Além disso, ela não comete erros graves de iniciante que a atrapalhem, o que deixa Orhan genuinamente interessado em ver como ela vai evoluir. Pouco tempo depois, as equipes de escolta à frente deles derrotam o chefe do andar 20. Com o chefe derrotado, todos se preparam para seguir para o andar 21. Selma informa aos alunos que tudo o que precisam fazer agora é registrar o andar 20 em seus cartões da guilda, e assim o treinamento do dia estará encerrado. Os alunos seguem as instruções dela e decidem encerrar o dia. Na manhã seguinte, Orhan acorda e nota um jornal por perto. Ao lê-lo, ele vê um artigo anunciando que o grupo do herói já encontrou um... Isso confirma que a notícia de sua saída do grupo agora é de conhecimento público. Orhan sente uma pontada de frustração e decepção. Ele queria que tivessem esperado o fim da expedição de ensino antes de tornar isso público, pois teme que os alunos mudem a forma como o veem. Ainda assim, ele sabe que se preocupar não vai mudar nada, então ele afasta o pensamento e segue para a masmorra para a aula do dia. No caminho, Orhan é subitamente parado. Uma de suas ex-companheiras de grupo, Luna, se aproxima dele e desesperadamente pede para ele voltar ao grupo do herói. Orhan não se surpreende com o pedido, já que sabe que Luna sempre o... Mesmo assim, ele calmamente diz a ela que não tem intenção de voltar ao grupo. Luna gentilmente pega suas mãos e o lembra da promessa que fizeram uma vez de desbravar juntos. Ouvir essas palavras faz algo dentro de Orhan estalar. Ele puxa as mãos bruscamente e vira as costas para ela. Enquanto se afasta, ele lembra a si mesmo que completar a masmorra juntos era um sonho compartilhado por Luna. Quando eram crianças, ele realmente queria que os três ficassem juntos para sempre e cumprissem essa promessa lado a lado. Mas agora que tudo mudou, Orhan finalmente aceita que alguns sonhos são melhores deixados. Orhan volta para a entrada da masmorra para encontrar os alunos, mas não consegue deixar de se perguntar se eles ainda confiariam nele depois de ler aquele artigo. Como ele esperava, os alunos já o leram, e agora vem Orhan como o aventureiro que foi expulso do grupo do herói. Então, mesmo quando Orhan chega e eles o cumprimentam, ele percebe na hora que a opinião deles sobre ele mudou. Selma corre até ele e se desculpa, dizendo que o havia usado muito no dia anterior como inspiração. Então, depois de ler o artigo, era natural que a percepção dele sobre ele mudasse. Orhan diz a ela para não se preocupar e admite que é em parte culpa dele por não ter sido claro e não ter exposto todos os fatos corretamente. Mesmo assim, os outros escoltas não parecem muito preocupados. Eles apontam que ainda é um fato que Orhan chegou até o andar 94 e que ele também é um excelente tutor, então estão confiantes de que ele se sairá bem, independentemente. Orhan então se aproxima de Sofia e seu grupo e lhes diz que a notícia que leram no jornal é verdadeira, pedindo desculpas por ter dado a eles a impressão errada. Sofia responde dizendo que não se importa com o que está escrito no artigo, porque no fundo ela sabe que Orhan é forte, e é só isso que realmente... Orhan explica que, embora ele possa não ser o herói que se apresentou, ele ainda é o mesmo aventureiro que alcançou o andar 94. Ele os assegura de que fará o possível para protegê-los, e tudo o que precisam focar é em ter um bom desempenho. Ao ouvir isso, Sofia e Caroline ficam animadas e motivadas, mas a expressão de Logan deixa claro que ele ainda está decepcionado com Orhan. Eles seguem para a masmorra, e tudo acontece exatamente. Os novos recrutas eliminam facilmente ondas de monstros menores, enquanto Orhan fica de prontidão caso algo dê errado. Ao chegarem ao andar 31, Orhan sente goblins à frente e imediatamente dá aos alunos sob seu comando instruções claras sobre...
Caroline avança para atrair a atenção dos orcs, e feito isso, Sofia deve atacar por trás. Orhan está prestes a dizer a Logan para lançar magia de suporte, mas Logan o faz sozinho, sem ser pedido, o que realmente... No entanto, no fundo, Logan pensa que as ordens que Orhan está dando são as mesmas que qualquer um daria, fazendo-o questionar se há algo realmente especial em Orhan. Enquanto isso, Caroline não tem problemas para lidar com os orcs, mas Sofia, por outro lado, Logan percebe isso e também vê que Orhan está observando a situação se desenrolar, optando por não intervir imediatamente. Assim que Logan está prestes a entrar e derrotar o orc por Sofia, Orhan de repente usa uma técnica de redução de agilidade, neutralizando o orc. Depois disso, Orhan diz a Sofia para não se preocupar por não ter conseguido derrubar aquele orc. Ele lhe dá um breve, mas reconfortante discurso de encorajamento, dizendo que ela não precisa entrar em pânico porque seus companheiros estão ali com ela. Ouvir isso a permite se acalmar, relaxar os nervos e focar. Ela então lança um feitiço de dardo de fogo e derruba um orc com um único golpe. Até Orhan fica surpreso com a cena, pois não tinha ideia de que ela era capaz de usar magia avançada. Depois, Orhan elogia Sofia por conseguir enfrentar e derrotar o orc sozinha. Logan, no entanto, permanece distraído, se perguntando como Orhan ainda pode usar magia de nível tão alto, mesmo tendo sido banido do herói. Mais tarde, ao chegarem ao andar 35, eles encontram uma tarântula gigante da morte. Logan sabe exatamente o quão perigoso é aquele monstro e imediatamente teme que eles não consigam lidar com ele sozinhos. Ele presume que Orhan dará ordem para recuar, mas para sua surpresa, Orhan dá uma ordem direta, dizendo a Caroline para pular. Apesar de suas dúvidas, Logan segue as instruções de Orhan e lança magia de suporte, aumentando muito a agilidade de Caroline. Com esse aprimoramento, Caroline avança direto na tarântula, atacando-a de suas adagas. Usando sua velocidade e agilidade aumentadas, ela desvia habilmente dos contra-ataques da tarântula. Isso cria uma abertura para Sofia, que usa sua técnica de corte de flecha para fatiar as pernas da tarântula e derrubá-la. Logan fica completamente sem palavras, tendo acabado de testemunhar eles derrotarem um monstro tão poderoso. Mesmo assim, Orhan os avisa. Ele ordena a Logan que dê a Caroline um aumento de força e técnica. Logo após o feitiço ser lançado, Caroline é subitamente presa pela teia da tarântula e entra em pânico enquanto o monstro começa a mais perto. Orhan calmamente diz a ela para usar suas adagas para se libertar, explicando que ela agora está forte o suficiente para isso, graças ao poder de Logan. Um momento depois, Orhan percebe que Logan só consegue manter 3 feitiços ao mesmo tempo, o que significa que ele não pode fornecer outro impulso enquanto o anterior enfraquecer. Vendo isso, Orhan intervém e lança um aumento de afiação em Caroline, dando a ela a força e confiança necessárias para rasgar a teia. Com Caroline livre, Sofia invoca uma flecha de pedra e a dispara, finalizando a tarântula com um uivo. As garotas celebram a vitória, enquanto Orhan elogia Logan, reconhecendo que nada disso teria dado certo sem sua magia de suporte. Depois disso, Orhan sugere que eles se reagrupem com o resto dos alunos. Quando se reúnem, Selma os elogia por terem chegado tão longe e informa a todos que o dia seguinte será o último dia da expedição. Ela os aconselha a descansar bastante e se preparar. Depois de deixar o grupo, Orhan volta para casa sozinho, mas no caminho, Anten e Bernard se aproximam dele e mencionam que estão prestes a comer algo, perguntando se ele gostaria de se juntar a eles. Orhan diz que adoraria, e os... Enquanto isso, Logan se encontra com Sofia e Caroline. Sofia conta a ele como Orhan salvou sua vida 3 dias atrás, quando ela estava sozinha na masmorra. Logan também se lembra de como, durante a expedição de hoje, Orhan usou uma habilidade conhecida como redução de agilidade, uma técnica que diminui as habilidades de um inimigo. É uma técnica extremamente poderosa, mas também muito difícil de usar, a ponto de nem mesmo Selma a utilizar com frequência. Apesar disso, Orhan parecia usá-la com facilidade. Quando Logan ouviu pela primeira vez a notícia de que Orhan havia sido banido, ele se sentiu decepcionado, como se suas expectativas tivessem sido traídas. Mas na verdade, Orhan sempre esteve vários níveis acima do que Logan esperava. O que mais o choca é o fato de que, apesar de ser um encantador incrível, Orhan escolheu se converter em um atacante de linha de frente. Orhan se destaca tanto em encantar quanto em combate frontal, e Logan percebe que é assim que um vence. Com essa percepção, Logan decide continuar treinando até se tornar tão forte quanto Orhan, ou talvez até mais. Enquanto isso, Orhan e os outros chegam ao restaurante, onde uma variedade de comidas deliciosas. Bem antes de começarem a comer, Anten e Bernard se lembram que Orhan lhes disse que era um atacante de linha de frente quando o conheceram. No entanto, encantador. Curiosos, eles perguntam qual é a verdade. Orhan explica que ele se converteu de encantador para atacante de linha de frente depois de deixar o grupo do herói. Ele continua explicando que foi inspirado a se tornar.
Seu avô era um ex-explorador, e um dia, quando um monstro apareceu na vila deles, ele o derrotou com um único golpe de sua espada. Desde que testemunhou aquele momento, Orhan sonhava. No entanto, quando ele se juntou ao grupo do herói, os monstros nos andares inferiores da masmorra começaram a ficar poderosos demais para eles lidarem sem o suporte adequado. O grupo precisava desesperadamente de um encantador. E como Orhan era um pau para toda a obra que podia fazer quase tudo, o resto do grupo votou para que ele assumisse esse papel. Graças ao apoio de Orhan como encantador deles, eles conseguiram chegar até o andar 94. Agora que ele se foi, Orhan sabe que as chances deles de irem além disso são quase zero. Anthem então pergunta a Orhan como seria seu espadachim ideal. Orhan responde que seu espadachim ideal seria alguém capaz de avançar pelos andares inferiores completamente sozinho, sem depender de um grupo. Esse é o tipo de espadachim que ele quer se tornar. Vendo a garra e a determinação nas palavras de Orhan, Anthem e Bernard estão confiantes de que as coisas. Enquanto isso, Sophia e Caroline estão tomando banho juntas. Sophia fica um pouco triste ao perceber que, como a expedição termina amanhã, ela talvez nunca. Caroline sugere que ela peça ao Han para ficar com os coelhos do céu noturno, o que lhe daria mais oportunidades de vê-lo. Depois de pensar um pouco. Então, no último dia da expedição, todos viram a cabeça em choque ao verem membros do grupo do herói entrando casualmente. Pouco depois, Orhan chega à entrada da masmorra e percebe que esta pode ser a última vez. Então ele decide aproveitar ao máximo o dia. Ele se encontra com Sophia e os outros, e lhes diz que, embora hoje seja o último dia da expedição, eles ainda precisam ficar alertas, manter a guarda. O grupo ouve atentamente e todos concordam com ele. Caroline então pergunta ao Han se eles receberão algum tipo de recompensa por completar a expedição com sucesso, o que deixa o Han um pouco confuso. Então ele pergunta se há algo. Caroline dá uma leve cotovelada em Sophia, já que Sophia na verdade quer pedir ao Han para ficar com os coelhos do céu noturno, mas ela se sente muito tímida e envergonhada de dizer em voz alta. Quando Sophia finalmente reúne coragem para falar e tenta dizer ao Han o que ela quer, Selma de repente chama o Han, interrompendo-a. Enquanto Orhan se afasta, ele ouve alguns dos aventureiros novatos conversando entre si sobre o grupo do herói planejando ir fundo na masmorra hoje, começando de 2. Quando Orhan ouve isso, ele imediatamente percebe o quão perigoso e tolo esse plano parece, especialmente porque o grupo tem um novo membro e deveria primeiro testar o quão bem eles trabalham inferiores. No entanto, ele rapidamente lembra a si mesmo que não é mais sua responsabilidade, então decide parar de se preocupar e segue em frente. Enquanto isso, no andar 92 da masmorra, Oliver está ocupado animando seu grupo, confiante e empolgado agora que substituíram o encantador. Por causa dessa mudança, o grupo se sente completamente imparável. Oliver acredita firmemente que após essa incursão na masmorra, ele finalmente conseguirá provar a Luna que eles estavam certos em demitir Orhan desde o início. A cena então volta para 2 dias antes, quando o grupo do herói oficialmente dá as boas-vindas à sua nova recruta, Philly. Eles até fazem uma pequena festa de boas-vindas para ela, usando-a tanto como celebração para cumprimentá-la, quanto para dar um adeus a Orhan. Com isso decidido, eles levantam suas bebidas, brindam alto e bebem juntos com grande entusiasmo. De repente, Luna irrompe na sala, dizendo que tem um anúncio importante a fazer, mas ela para abruptamente quando nota um rosto desconhecido entre eles. Oliver explica que a garota é Philly, a nova recruta deles, e diz a Luna para ir em frente. Luna então explica que acabou de receber a notícia de que Orhan entrou na masmorra junto com os coelhos do céu noturno, e ela está chocada e confusa sobre o que acontecido. Todos na sala ficam atônitos com essa informação, se perguntando como Orhan conseguiu se juntar a um grupo de rank, esse depois de ser expulso há apenas 3 dias. Luna esteve ausente por um tempo e não sabe a situação completa, então é ela. Oliver e os outros dizem a ela que Orhan já deixou o grupo deles e não está mais com eles. De volta ao presente, Oliver e Anali começam a notar que seus ataques mal estão fazendo efeito, o que parece muito estranho, porque quando Orhan ainda estava com eles, seus ataques Philly também está com dificuldades, tendo problemas para lançar múltiplos feitiços, e seus buffs de força e velocidade são quase inúteis, já que não parecem melhorar nada. O grupo começa a se perguntar por que se sentem tão lentos, fracos e impotentes. Luna fica em silêncio lá atrás, quase pronta para dizer "eu avisei", quando de repente, um enorme dragão negro aparece bem acima deles, lançando uma sombra escura sobre toda a área. Oliver não consegue acreditar no que vê. Afinal, o dragão negro deveria ficar no 93º andar e nunca sair em condições normais. Luna, na hora, entra em pânico e avisa a todos que precisam o mais rápido possível. Mas Derek e os outros se recusam a recuar, insistindo em ficar e lutar.
Estão determinados a provar que podem derrotar o dragão, mesmo sem a ajuda do Orhan. O grupo todo ataca o dragão com tudo o que tem, mas, como já era de se esperar, os atacam. Luna avisa Oliver com urgência que continuar essa luta só vai levar à morte de todos, e insiste para que ele ganhe tempo enquanto os outros escapam. Enquanto isso, Philly está paralisada de medo, afinal, é a primeira vez na... Vendo isso, Oliver a repreende e a força a se concentrar, pedindo que ela lhe dê um buff para que ele possa atacar o dragão e ganhar tempo suficiente para os outros fugirem. Philly rapidamente... Quando o dragão solta uma poderosa rajada de fogo, Oliver avança e lança seu próprio ataque em resposta. No entanto, o ataque do dragão é muito mais forte e Oliver é violentamente arremessado pelo chão. Quando Luna corre para ver como ele está, encontra Oliver em pânico e abalado, e ele pergunta desesperadamente o que deve fazer agora. Luna o lembra que ele é o líder do grupo, então a decisão é dele. Enquanto o dragão começa a preparar seu próximo ataque devastador, Luna percebe que não tem outra escolha a não ser usar o Portão Instável. O Portão Instável é um item mágico feito só para fugas de emergência e só para masmorra. Ele cria um portal que envia quem o atravessa para um andar aleatório, que pode ser tanto mais alto quanto mais baixo. Isso significa que eles podem acabar enfrentando um chefe completamente diferente ao chegar. Mesmo assim, decidem que ainda é a melhor opção, já que ficar ali garantiria a morte de todos. Eles jogam o portão instável no chão e um portal brilhante se abre à frente deles. O grupo se prepara para pular, mas nesse exato momento, o dragão fica completamente furioso para o portal. Antes que alguém possa impedi-lo, o dragão negro voa para dentro do portal, que se fecha imediatamente atrás dele. Os membros do grupo do herói começam a comemorar, acreditando que foram salvos. No entanto, Luna rapidamente os cala e diz que esse é, na verdade, o pior resultado possível. Ela explica que o dragão negro foi enviado para um andar aleatório, onde aventureiros desafiam. Luna diz que devem voltar à guilda imediatamente e pedir que teletransportem à força todos os aventureiros para fora da masmorra. Ela os lembra que cada aventureiro carrega uma carteira da guilda, que tem uma função de emergência especial que permite à guilda teletransportá-los à força para fora da masmorra numa crise como essa. Oliver concorda com a ideia de Luna e pede que ela cure os outros antes de partirem. Enquanto Luna cura a todos, ela explica a Oliver que depois de fazerem o pedido de teletransporte forçado, eles mais cedo ou mais tarde terão negro de novo. Por causa disso, ela diz que quer que Orhan substitua Philly. Embora odeie a ideia de arrastá-lo de volta só para limpar a bagunça que criaram, os outros imediatamente... Mas Luna explica que durante a batalha de hoje, eles não ficaram mais fracos de repente. Ela diz que sempre foram assim, fraquinhos, e que Orhan usava sua magia de suporte o tempo todo para fazê-los percebessem. Mesmo depois de ouvir isso, Oliver sente que Philly deveria ser capaz de fazer tudo o que Orhan fazia, ainda mais porque ela é mais talentosa que ele. Luna explica que Orhan sempre soube disso, e foi por isso que ele se esforçou tanto para criar vários feitiços originais e ciências. Quando os outros ouvem isso, ficam completamente chocados, pois nunca esperaram que Orhan fosse capaz de criar sua própria magia original. Pouco depois, Luna diz que é tudo o que pode fazer por enquanto, e eles começam a corrida da masmorra. Enquanto correm, Luna continua explicando mais sobre a magia original de Orhan e como ela multiplicava as habilidades deles por 50 vezes, o que os fez ficar confiantes. Os outros acham isso muito difícil de acreditar, porque até Selma, conhecida como a encantadora mais talentosa, só consegue fortalecer habilidades em, no máximo, 10 vezes. Luna diz que pode parecer inacreditável, mas é a mais pura verdade. Ela explica que eles foram cegados pelo poder que Orhan lhes deu e esqueceram de reconhecer a pessoa por trás daquela força. Enquanto Luna continua explicando, Oliver e os outros, aos poucos, percebem que Orhan era quem mantinha a unida o tempo todo. No entanto, Oliver também percebe que agora é tarde demais, porque Orhan já está com os coelhos do céu noturno. Pouco tempo depois, eles saem correndo da entrada da masmorra, onde os novatos os olham com admiração, pensando que são heróis. No entanto, Oliver sabe a verdade. Ele sabe que não são heróis e que acabaram de colocar cada aventureiro dentro da masmorra em sério perigo. Mudança de planos. Ele se lembra de ter derrotado o Dragão Negro no passado junto com o grupo do herói. E com essa memória em mente, ele se convence de que seu grupo de heróis ficará afinal de contas. Enquanto isso, Orhan e seu grupo estavam se preparando para iniciar a última exploração da masmorra da expedição. O objetivo principal deles era limpar a masmorra do nível 36 até o nível 50. Assim que chegassem ao nível 51, planejavam usar seus cristais de teletransporte para sair em segurança e retornar sem precisar subir mais. Essa era exatamente a mesma rotina que a da expedição.
Todos os dias pareciam iguais, mas hoje, Orhan não conseguia se livrar da sensação de que algo estava diferente. Havia algo na masmorra hoje que parecia incomum, como se ela estivesse ciente deles ou escondendo algo. Uma estranha sensação de desconforto se instalou em sua mente, deixando-o mais alerta que o normal enquanto se preparavam para entrar. Antes de irem para a masmorra, os jovens começaram a falar sobre um homem conhecido como Albert, o Sensato. Orhan sabia que Albert era considerado um as indiscutível dos coelhos prateados do céu, um fato amplamente conhecido e respeitado. Quase todo mundo no mundo dos aventureiros conhecia as habilidades de Albert. Também era de conhecimento público que ele havia morrido lutando contra o Dragão Negro no 92º andar da masmorra, uma perda que abalou a todos que o conheciam. De repente, a voz de Caroline ficou embargada de emoção. Ela disse que Albert havia morrido tentando proteger seus companheiros, embora na verdade fosse dever do defensor protegê-lo. Suas palavras carregavam uma mistura de tristeza e raiva, e seu rosto escureceu enquanto ela refletia sobre o ocorrido. Ela concluiu sombria que se você realmente quer proteger alguém, o jeito mais seguro é mantê-lo bem longe do perigo. Na cabeça dela, isso significava que se ela mesma lutasse na linha de frente, Orhan viu a expressão no rosto dela e a reconheceu na hora. Era um olhar que ele já tinha visto antes, um que refletia determinação, forte resolução e uma disposição a riscos pelo bem dos outros. Ainda assim, como um estranho aos sentimentos pessoais dela, ele decidiu, em silêncio, que seria melhor ficar de fora e deixá-la pensar do seu próprio jeito. Deixando tudo isso de lado, o grupo finalmente entrou na masmorra. Enquanto avançavam, Selma encontrou Orhan. Ela disse que tinha notado que os jovens estavam gostando dele. Orhan admitiu que ficou muito grato em ouvir aquilo. Ele estava preocupado que o artigo escrito sobre ele pudesse fazer os jovens o verem de forma diferente, ou dúvida. Mas agora, vendo que pareciam aceitá-lo como ele era, sentiu uma onda de alívio e felicidade genuína. Selma então mencionou que tinha ouvido o grupo. Ela admitiu que perder Albert tinha sido um golpe enorme para o grupo deles. Albert havia contribuído de muitas maneiras, e sua ausência era profundamente sentida. Todos sabiam que encontrar alguém capaz de preencher seu papel e fazer jus às suas conquistas seria uma tarefa quase impossível. Aproveitando a oportunidade, Selma tentou recrutar Orhan para se juntar ao grupo deles. Ela explicou que alguém com os talentos dele seria um trunfo tremendo. No entanto, Orhan recusou educadamente. Ele sabia que um grupo não poderia funcionar direito com dois encantadores, ainda mais porque a própria Selma já era uma encantadora. Selma reconheceu que ele estava certo, mas também o lembrou que antes ele queria se juntar. Mesmo depois de dizer isso, Selma não o pressionou mais. Ela simplesmente disse para ele pensar com calma e deixou a decisão nas mãos dele. Ela queria que ele tivesse tempo para considerar tudo, sem nenhuma pressão, permitindo que ele decidisse se entrar. Então a expedição continuou, e o grupo avançou firmemente para o interior da masmorra. Depois de chegarem ao 40º andar, Selma deu instruções para que todos se separassem e explorassem por conta própria. Ela disse para se encontrarem de novo quando fosse a hora de enfrentar o chefe do andar. Orhan e seu grupo estavam agora completamente sozinhos. Sofia, sendo cautelosa, começou a sentir um pouco de preocupação por estar sozinha num lugar tão perigoso. Logan, por outro lado, via a situação de forma diferente. Ele, na verdade, sentiu que cederia. Para ele, isso mostrava o quanto os outros confiavam neles e acreditavam em suas habilidades na masmorra sem supervisão. Ele se sentiu orgulhoso e confiante, vendo isso como um sinal de sua perícia e confiabilidade. Enquanto isso, bem longe do grupo, Luna irrompeu de repente na Guilda dos Aventureiros, apressada. Ela correu direto para Eleonora e, com urgência, pediu para ela chamar o mestre da guilda imediatamente. Luna explicou que todos na masmorra precisavam ser teletransportados para fora o mais rápido possível, porque um dragão negro estava solta e representava uma ameaça extrema para quem ainda estivesse lá dentro. De volta com Orhan e seu grupo, algo parecia estranho. Eles não tinham encontrado um único monstro desde que chegaram a este andar. O silêncio e o vazio eram antinaturais. E Orhan sentiu um estranho desconforto. Era quase como se os próprios monstros tivessem medo de sair, ou algo os estivesse impedindo. Nesse instante, Caroline avistou um goblin escondido atrás de uma rocha. Orhan reconheceu o perigo na hora. Sabendo exatamente o quão perigoso o único goblin poderia ser, ele rapidamente usou sua técnica de redução de agilidade para enfraquecer a força do Goblin. Caroline o derrubou logo depois. Assim que a luta terminou, Orhan repreendeu Caroline severamente por se apressar na batalha daquele jeito. Ele a lembrou que Goblins eram mais fortes do que pareciam, e que, como defensora, o papel dela era o coração do grupo. Se ela estivesse em perigo, Logan e Sofia teriam que se arriscar para salvá-la. Caroline viu o quanto seus colegas de equipe estavam preocupados com a segurança dela. Ela se culpada e pediu desculpas na hora. Ela prometeu que não se apressaria em lutas assim de novo e que seria mais cuidadosa para se proteger, sabendo que o resto do grupo dependia dela. Enquanto isso, o grupo com o mestre da guilda.
Eles explicaram a situação com o Dragão Negro e pediram com urgência que um teletransporte forçado fosse usado para evacuar todos da masmorra o mais rápido possível. A princípio, o mestre da guilda rejeitou a ideia, sabendo o que o porte exigiria. O feitiço era incrivelmente desgastante e tentar usá-lo poderia ser perigoso. No entanto, depois de considerar a gravidade da situação, ele percebeu que um teletransporte forçado era, na verdade, a opção mais razoável e necessária para salvar a todos. Com a decisão tomada, os preparativos começaram imediatamente. O mestre da guilda e sua equipe trabalharam rápido, e o grupo do herói ajudou onde pôde para garantir que o feitiço daria certo. Pouco depois, todos os preparativos estavam completos. O teletransporte forçado estava pronto para ser ativado. Antes de começar, o mestre da guilda se virou para o grupo do herói e disse que queria que eles fossem os responsáveis por derrotar o Dragão Negro, assim que todos estivessem em segurança fora da masmorra. Os membros do grupo hesitaram na hora, sentindo-se inseguros. Eles não se sentiam prontos para enfrentar um oponente tão formidável ainda. Se manifestou com decisão. Ela insistiu que fariam o possível para lutar contra o Dragão Negro e proteger a todos, mas mencionou que tinha um pedido a fazer. Embora nem todos os outros estivessem totalmente convencidos, a determinação de Luna os inspirou. Pouco depois, o grupo do herói se preparou e voltou para a masmorra, prontos para enfrentar o que os esperava. Enquanto isso, de volta à masmorra, finalmente estarem o chefe do andar. Todos os grupos se reuniram para assistir aos acompanhantes enfrentarem um dos chefes do andar. Isso era para ser uma experiência de aprendizado para os outros aventureiros, uma forma de estudar os estilos de luta e tática dos acompanhantes para que pudessem aplicar o que aprenderam em suas próprias batalhas futuras. Os acompanhantes deram um passo à frente e imediatamente começaram a trabalhar juntos como uma equipe. Eles coordenaram seus ataques perfeitamente, movendo-se em sincronia e usando as forças uns dos outros ao máximo. O grupo de Orhan observou com atenção, notando a eficiência com que os acompanhantes lutavam. Ficaram maravilhados, vendo o quão bem os acompanhantes se apoiavam, e cada membro desejou, em silêncio, que um dia pudessem alcançar o mesmo nível de trabalho em equipe e habilidade. Não demorou muito para que os acompanhantes derrotassem completamente o chefe do andar. Todos os presentes ficaram impressionados com o desempenho deles, admirados pela precisão, força e estratégia que haviam demonstrado. Ao mesmo tempo, o grupo do herói ainda está voltando para a masmorra o mais rápido que pode. Oliver pergunta a Luna por que ela pediu ao mestre da guilda para evacuar. Luna explica que Orhan está lá agora, deixando a Nerisse perguntando o que Orhan tem a ver com tudo isso. Luna diz a todos que eles não têm absolutamente nenhuma chance. As palavras dela chocaram os outros, e alguns se sentiram confusos e até um pouco ofendidos. Nunca lhes disseram que suas habilidades eram tão deficientes, e isso feriu o orgulho deles. No entanto, Luna não os deixou remoer esses sentimentos. Ela lhes deu um choque de realidade, explicando que eles eram atualmente o grupo de rank esse mais fraco. Ela os lembrou que já haviam falhado em derrotar o Dragão Negro, e que a única esperança de sobreviver ao próximo desafio era trazer Orhan de volta para lutar ao lado deles. As palavras dela eram diretas, mas carregavam a verdade, e todos entenderam a seriedade da situação. Enquanto isso, dentro do 50º andar da masmorra, os acompanhantes haviam encontrado mais um chefe de andar. Selma diz a Orhan que é a vez dele de assumir e liderar a luta. Ela explica que tudo o que precisam fazer é cortar a garra do caranguejo primeiro, e depois quebrar sua carapaça dura. Orhan comenta que é mais fácil deixando-o sem outra escolha. Ele saca a espada, pula no ar e usa seu feitiço de impacto na lâmina, cortando a garra do caranguejo em apenas um golpe. Todos ficam em choque, ainda mais porque a carapaça do caranguejo é por ser extremamente resistente. Orhan então explica que usou um de seus feitiços originais chamado Impacto, que aumenta temporariamente o poder do equipamento e a magia do uso por um breve momento. Graças a isso, os outros conseguem aproveitar a oportunidade e derrotar o chefe do andar sem sofrer ferimentos graves. O desempenho de Orhan como espadachim nesta batalha deixou todos boquiabertos. O grupo sempre o conheceu como encantador, então vê-lo lutar com uma espada e habilidade foi totalmente inesperado. Enquanto Orhan estava ocupado aceitando os elogios e a admiração de todos ao seu redor, ele de repente sentiu uma presença pesada e opressora. Antes que alguém pudesse reagir, um portal se abriu bem na frente deles. De dentro dele, o Dragão Negro emergiu, deixando todos, incluindo Orhan, em choque total. Todos os acompanhantes sentiram imediatamente a aura assassina vindo do Dragão Negro. A pressão que ele emana é avassaladora, e todos sabem na hora que este é o verdadeiro perigo. Selma está completamente paralisada, seu corpo travado pelo medo. Sua mente fica em branco enquanto ela encara a criatura massiva à frente deles. Enquanto isso, Orhan se força a manter a calma e começa a pensar desesperadamente em uma maneira de todos sobreviverem. Ele rapidamente elabora um plano. Se conseguirem, de alguma forma, passar pelo dragão e alcançar o cristal de teletransporte, talvez consigam escapar. Mas quando Orhan olha para trás, para os outros, seu coração afunda. Ele percebe que é o único que ainda consegue se mover.
Todos os outros estão paralisados de medo, incapazes de dar sequer um único passo. O plano dele funcionaria, mas só para ele. Se corresse agora, sobreviveria, mas todos os outros seriam deixados para trás para morrer. Orhan sabe que nunca conseguiria viver com essa culpa. Deixar todos morrerem enquanto ele escapa não é uma opção. Com a decisão tomada, ele cerra o punho e decide derrotar o dragão negro bem aqui. E agora, ele saca a espada e grita para os outros acompanhantes, dizendo para eles se concentrarem em proteger os novatos, aconteça o que acontecer. Ouvir a voz dele traz Selma de volta à realidade. Ela rapidamente dá a ordem para que todos assumam uma formação defensiva. Os acompanhantes erguem sua barreira bem quando o dragão negro abre a boca direto neles. Enquanto a bola de fogo avança em direção a eles, já podem perceber que é poderosa demais. O calor por si só é insuportável, e eles têm certeza de que a barreira não vai aguentar. O desespero começa a tomar conta, e alguns deles começam a perder a esperança. No último segundo, Orhan lança um feitiço de impacto que reforça a barreira. O feitiço a fortalece o suficiente para resistir à explosão. A explosão abala a área, mas quando a fumaça se percebem que ainda estão vivos. A confusão se espalha entre eles. Aquele ataque deveria tê-los matado instantaneamente. Selma pensa e percebe que a única razão pela qual sobreviveram deve ter sido o feitiço de Orhan. Enquanto os outros se recuperam, Orhan avança e enfrenta o dragão negro de frente. Ele rapidamente elabora um plano e joga uma adaga direto no olho do dragão. O dragão o fecha instintivamente. E esse breve momento é tudo o que Orhan precisa. Ele libera o ataque de impacto diretamente no dragão. A força cria uma explosão massiva, enviando fumaça densa para o ar. Todos que assistem acreditam que aquele ataque finalmente derrotou o monstro. No entanto, quando a fumaça se dissipa, a esperança deles é esmagada. O dragão negro ainda está de pé, completamente ileso. Orhan fica chocado, mas não desanimado. Ele já sabia que seu ataque anterior não seria suficiente. Sem olhar para trás, ele diz aos acompanhantes para continuarem protegendo os novatos. Ele olha por cima do ombro e lhes dá um sorriso calmo e tranquilizador, dizendo que vai derrotar o dragão negro. Orhan então continua sua batalha indo o dragão para mais longe dos outros. Selma observa partir com o coração pesado de medo. Ela se pergunta se é realmente certo deixar Orhan lutar contra um monstro desse sozinho. Sua mente volta a que este é o mesmo dragão que o matou. Se Orhan morresse da mesma forma, ela sabia que jamais se perdoaria. O dragão negro lança outra bola de fogo gigantesca em Orhan, mas ele invoca rapidamente uma parede refletora. A bola de fogo se choca e é arremessada de volta direto no dragão. Mesmo assim, Orhan fica chocado ao ver que o ataque refletido não causa dano real. Logan, observando de perto, nota o feitiço que Orhan usou, a magia daquelas antes. A parede refletora é um feitiço original que Orhan criou totalmente sozinho. O feitiço reflete qualquer coisa que o toque de volta para o atacante. Embora tenha funcionado exatamente como planejado, ver que a bola de fogo refletida no Orhan ainda mais frustrado. Ele percebe que, para vencer, terá que correr riscos sérios. Orhan decide lançar um feitiço de aumento em si mesmo. Aumento de status. Duplo. Este é um feitiço de alto nível que dói físicas e mágicas de uma pessoa. Selma nota o feitiço e imediatamente duvida que mesmo o dobro da força de Orhan seria suficiente para derrotar o dragão negro. Mas Orhan não para por aí. Ele lança o feitiço de novo e de novo, repetindo-o 5 vezes seguidas. Ao fazer isso, ele aumenta seu poder total em 32 vezes. Selma o encara incrédula. Lançar tantos feitiços de altivamente nem deveria ser possível, sabe? Ela fica completamente sem palavras e, pela primeira vez, começa a sentir um pouco de medo do próprio Orhan. Ela se pergunta que outros feitiços ou habilidades ocultas ele ainda poderia estar escondendo. No entanto, usar tantos feitiços de uma vez impõe um fardo enorme ao corpo de Orhan. O esforço é equivalente a lançar 30 feitiços ao mesmo tempo. Seu corpo já está começando a sentir o estrago. Sabendo que não pode manter isso por muito tempo, Orhan decide encerrar a luta o mais rápido possível. Enquanto Orhan cai pelo ar, o dragão negro balança sua cauda enorme em direção, mirando esmagá-lo no meio do voo. Pouco antes do ataque atingir, Orhan de repente cria o que parece ser um ponto de apoio sólido sob seus pés. Ele se impulsiona e se lança em uma nova direção. Todos que assistem ficam de ser algum tipo de magia. No entanto, não é o caso. O que Orhan usa é uma habilidade especial. Alguns humanos talentosos nascem com habilidades especiais, que são um tipo diferente de poder, separado da magia e da feitiçaria. Essas habilidades permitem que eles façam coisas que a magia normal não consegue. A habilidade especial de Orhan se chama Convergência Mágica. Ela permite que ele reúna a magia em um único ponto e a transforme em algo físico. Ao fazer isso, ele pode criar pontos de apoio no ar, impulsionar-se para a frente ou usá-la de muitas outras maneiras. Oliver também tem uma habilidade especial, mas ele só usa a dele para ataques diretos. Usando a Convergência Mágica, Orhan encurta a distância e atinge o dragão negro com um único golpe poderoso. O ataque acerta em cheio, gigantesca.
Todos que assistem ficam atônitos. Não conseguem acreditar que ele realmente conseguiu ferir o dragão negro. Por um breve momento, a esperança retorna. Mas Selma nota algo preocupante. Orhan está tropeçando um pouco, lutando para manter o equilíbrio. Os efeitos dos feitiços acumulados estão claramente cobrando seu preço no corpo dele. Ela hesita, pensando se deveria entrar na luta e ajudá-lo. O medo aperta seu peito e o pânico começa a surgir, mas ela rapidamente se força a se acalmar. Ela percebe que o melhor que pode fazer agora é proteger os recrutas e garantir que Orhan possa se manter focado na batalha sem se preocupar com eles. Enquanto Orhan continua lutando contra o dragão negro, de repente voltam para sua infância. Ele se lembra de voltar para casa com Oliver depois de um longo dia de treinamento, apenas para descobrir que bandidos haviam atacado sua vila durante a noite. Várias pessoas foram mortas e muitas outras ficaram gravemente feridas. Aquele dia mudou Orhan para sempre. Daquele momento em diante, ele jurou se tornar mais forte para poder proteger as pessoas e as coisas que ele amava, e para que nada mais fosse tirado dele novamente. De volta ao campo de batalha, Orhan percebe que o dragão negro ainda o está subestimando, julgando pela energia que está usando. Ele decide tirar vantagem desse erro. Ele avança e a recuar. Os movimentos do dragão negro de repente se tornam mais rápidos e fortes, sinalizando que a verdadeira batalha mal começou. Os outros observam a luta de perto e ficam impressionados que Orhan consegue acompanhar o dragão negro. Vendo isso, eles começam a não acreditar que ele pode realmente vencer. A esperança se espalha lentamente entre eles enquanto o veem trocar golpes com um monstro tão aterrorizante que observa com uma expressão mais séria. Ao contrário dos outros, ela consegue perceber claramente que as coisas não estão indo bem. Orhan está lutando muito, mas não consegue desferir um golpe mortal decisivo livremente. Nesse ritmo, ela sabe que ele acabará ficando sem mana antes que o dragão caia. Da última vez que Orhan derrotou o dragão negro, ele não estava sozinho. Tinha um grupo de heróis com ele, e cada membro desempenhou seu papel perfeitamente. Um distraía o inimigo, outro dava suporte da retaguarda e outro desferia ataques cruciais. Agora nenhum deles está aqui. Orhan é forçado a assumir todos os papéis sozinho ao mesmo tempo. Ele tem que atacar, defender, dar suporte e controlar a batalha, tudo por conta própria. Mesmo assim, Orhan sabe que não tem outra escolha. Se ele cair, todos os outros morrerão. Ele continua lutando contra o dragão, alternando seus ataques com cuidado. Cada movimento serve a um propósito, desgastando lentamente o dragão negro e o empurrando para mais perto do seu limite. Quando Orhan sente que o momento é certo, ele canaliza a convergência mágica para sua lâmina. A espada fica completamente preta como piche, absorvendo a magia ao redor. Com um golpe poderoso, ele libera um corte massivo usando sua habilidade de impacto. O ataque se choca contra o dragão e causa uma explosão enorme que abala o chão. Todos que assistem acreditam que este deve ser o fim, mas quando a fumaça até Orhan fica em choque, sem acreditar. O dragão negro ainda está de pé. Ele conseguiu sobreviver sacrificando sua cauda, usando-a para diminuir a força do ataque. Orhan rapidamente percebe que foi tolice experiente. Sabendo que isso tem que acabar agora, Orhan toma uma decisão drástica. Ele destrói sua própria espada sem hesitação. Em seu lugar, ele usa sua técnica de destruição para invocar uma espada gigantesca, preta como a noite. Destruição é um feitiço que comprime magia extremamente amplificada em uma arma, criando um poder avassalador. O ar ao redor da lâmina parece pesado e perigoso. Orhan salta no ar e mente vários feitiços de parede refletora. Ele ricocheteia nelas em diferentes direções, mudando ângulos e posições para confundir o dragão negro sobre onde ele realmente está. O dragão vira a cabeça descontroladamente, lutando para rastreá-lo. Quando o momento é perfeito, Orhan se impulsiona de uma parede direto para baixo e lança um feitiço de peso em si mesmo. O feitiço aumenta muito a força, fazendo-o despencar em velocidade incrível. Ele atinge o dragão negro de frente com a espada negra gigantesca. O impacto cria uma explosão violenta que ecoa por todo o campo de batalha. O chão treme e fumaça, e detritos enchem o ar, bloqueando a visão de todos. Por um momento, há um silêncio completo. Quando a fumaça finalmente se dissipa, Orhan é visto de pé, segurando sua espada. O dragão negro foi derrotado de uma vez por todas. Selma e Sofia o encaram, incrédulas, e vivo. Os outros correm em sua direção, celebrando sua vitória enquanto a batalha finalmente chega ao fim. Enquanto isso, o grupo de heróis segue em direção à entrada da masmorra. Ao se aproximarem, veem o brilho intenso de um cristal de teletransporte se ativando. Luna presume que os aventureiros que entraram já devem ter escapado em segurança. Quando chegam à entrada da masmorra, encontram de aventureiros reunida em torno de algo. O grupo de heróis abre caminho pela multidão para ver o que aconteceu. Caído no chão diante deles está o corpo gigantesco de um dragão negro. Ele está completamente imóvel. Oliver está profundamente abalado pelo seu encontro anterior com o dragão. No momento em que o vê, ele saca sua espada por medo. No entanto, Luna rapidamente o manda parar. Ela observa e percebe que ele já foi derrotado.
O grupo inteiro fica confuso. Eles não conseguem entender como um dragão negro tão poderoso poderia ter sido morto. É quando eles notam Orhan parado ali perto. Apoiado fracamente em sua espada, Orhan caminha lentamente em direção a Luna. Com uma voz cansada, ele diz a ela para cuidar da limpeza. Depois de dizer isso, ele passa por ela e vai embora sem explicar mais nada. Luna o observa com atenção. Ela percebe que ele é o único que parece gravemente ferido. A partir disso, ela conclui que Orhan deve ter derrotado o dragão negro sozinho. O resto do grupo de heróis acha isso difícil de acreditar. Derek então chama Orhan e exige uma explicação. Luna o impede. Ela aponta que a situação é óbvia. Orhan derrotou o dragão sozinho. Ela diz a eles que deveriam aceitar que são muito mais fracos do que pensam. Isso só faz Derek ficar ainda mais irritado com Luna. Ele sente que ela está sendo mandona e os desprezando. Frustrado, ele tenta atacá-la. No entanto, Luna calmamente invoca seu espírito Pixie. A Pixie usa magia para congelá-lo no lugar antes que ele possa fazer qualquer coisa. Enquanto Orhan se afasta, Oliver cerra os dentes. Ele começa a perceber que Luna pode ter estado certa sobre as fraquezas deles o tempo todo, enquanto está ocupada escrevendo seu relatório sobre a expedição. Ela decide que todo o seu relatório se concentrará em Orhan. Ela explica que ele a ensinou muito sobre o que realmente significa fazer parte de um grupo. Mais do que isso, ele derrotou o dragão negro sozinho. Assistir àquela batalha a fez admirá-lo ainda mais e aprofundou seus sentimentos por ele. Mais tarde, Selma entra no quarto parecendo extremamente cansada. Sem dizer muito, ela vai direto para a cama e se deita. Sofia nunca tinha visto Selma tão exausta antes. Ela também nota que Selma parece estar desanimada, querendo relaxar. Selma concorda. Logo, as duas estão imersas em água morna. Sofia acha a experiência mais agradável e relaxante do que esperava. Depois de um tempo, Selma espera que Sofia diga apenas que foi impressionante ou legal. Em vez disso, Sofia dá uma resposta inesperada. Ela diz que é animada. Ela estava ansiosa para entender os métodos e a força de Orhan. Ela pede a Sofia para explicar tudo em detalhes. Sofia explica que durante a batalha com o dragão Orhan usou foi magia básica. Nada era avançado ou especial. Ele simplesmente usou feitiços simples com tempo, controle e estratégia perfeitos. Sofia diz a Selma que durante a batalha, Orhan usou apenas os mesmos do grupo. Mesmo assim, Sofia ainda acha incrível que ele tenha conseguido realizar tudo aquilo sozinho, sem nenhuma ajuda. Selma escuta com atenção. Ela diz a Sofia conseguir entender tanto. Selma admite que não conseguiu ver isso claramente porque estava muito focada em querer se tornar mais forte. Sofia abraça Selma, dizendo que ela também é incrível. Ela lembra que é uma ótima líder, alguém de quem seu grupo depende. Sem a orientação de Selma, a equipe não funcionaria como funciona, por todo o corpo. Mesmo depois de usar sua habilidade de alívio da dor várias vezes, a dor não desaparece completamente. Ainda assim, ele sabe que isso é normal. Ele se sentiu além dos seus limites durante a batalha com o dragão negro. Ele sai da cama e caminha até a janela. Quando olha para fora, fica um pouco surpreso ao ver Selma se aproximando do prédio. Pouco depois, os dois se encontram no andar de baixo, na lanchonete, e se sentam para tomar um café. A atmosfera está calma no início, então Selma de repente se levanta e faz uma reverência profunda diante de Orhan. Ela o agradece sinceramente pelo que ele fez durante a expedição. Ela diz a ele que ele é a única pela qual o grupo deles conseguiu escapar sem perder ninguém. Orhan educadamente pede para ela parar de se curvar. Ele diz que alguém do status dela não deveria se curvar a ele. No entanto, Selma diz a ele que sua posição não importa neste caso. Ela insiste que realmente quer agradecê-lo adequadamente, não importa qual seja sua patente. Depois disso, Selma o informa que o líder do clã deles solicitou uma reunião com ele. Orhan concorda em ir, não a sede dos coelhos do céu noturno. Orhan é apresentado ao líder do clã. O líder não perde tempo com rodeios e vai direto ao ponto. Ele pergunta a Orhan se ele gostaria de se juntar aos coelhos normal, mas como um tenente. Orhan fica chocado com a oferta. Ele não consegue acreditar que está sendo considerado para uma posição tão alta. Especialmente em sua pouca idade, o líder diz a ele para não pensar na idade. Ele explica que Orhan já tem a força, habilidade e experiência necessárias para o cargo. Orhan admite que é uma oferta muito atraente. No entanto, ele não quer se apressar em uma decisão da qual possa se arrepender depois que precisa de tempo para pensar a respeito. O líder entende e diz que não tem problema com isso. Após a reunião, Orhan se prepara para partir. Quando está prestes a ir, o líder o chama novamente e também queria falar com ele. Orhan diz que visitará a guilda depois de sair da sede. Enquanto caminha pelas ruas, Orhan se sente dividido sobre se deveria se juntar aos coelhos do céu, também vem com responsabilidade.
Para se ajudar a decidir, ele faz uma breve visita para ver o velho em quem confia. Ele explica toda a situação a ele. Orhan está ativo novamente. Ele diz a Orhan que está feliz por ele ter voltado à ação. Então, ele simplesmente o aconselha a não ter pressa, pensar com cuidado e seguir seu coração antes de tomar uma decisão final. Mais tarde, Orhan chega à Guilda dos Aventureiros. Ele é guiado para uma sala grande e se senta em frente ao mestre da guilda. Várias figuras importantes também estão presentes, respeitados e membros do grupo de heróis. A atmosfera é séria. O mestre da guilda olha diretamente para Orhan e pergunta se ele foi realmente quem derrotou o Dragão Negro. Antes que Orhan possa responder, Derek e alguns dos outros heróis o interrompem. Eles afirmam que não há como ele ter derrotado o dragão sozinho. Sugerem que ele provavelmente só o finalizou depois que eles já o haviam enfraquecido. Orhan responde calmamente, mas com firmeza. Ele manda eles calarem a boca porque a discussão não é sobre eles. Seu tom deixa claro que ele não tem interesse em discutir. Ao mesmo tempo, Sofia e seu grupo ouvem estar se juntando aos Coelhos do Céu Noturno. Eles entendem que são apenas rumores, mas ainda querem confirmar a verdade diretamente com ele. O problema é que eles não têm ideia de onde ele está. Depois de pensar por um momento, Sofia percebe que sua irmã Selma provavelmente saberia sua localização. Enquanto isso, Selma está sentada sozinha em um banco no parque. Ela está imersa em pensamentos, refletindo sobre a batalha com o Dragão Negro. Ela se lembra claramente de como Orhan lutou e, pelo que testemunhou, pode dizer que Orhan é muito mais forte e capaz do que ela. Por causa disso, ela começa a acreditar que é improvável que ele se junte aos Coelhos do Céu Noturno. Ele não precisa do apoio deles, e se bobear, eles só o atrasariam. Ela está ali pensando, Sofia e seu grupo se aproximam dela. Eles perguntam onde Orhan está porque querem saber se ele planeja se juntar aos Coelhos do Céu Noturno. Selma diz que Orhan é simplesmente forte demais para o grupo deles. Eles poderiam atrasá-lo em vez de ajudá-lo a crescer. Mesmo assim, Logan e os outros dizem que ainda querem que ele se junte. Eles acreditam que estar perto de alguém tão habilidoso quanto Orhan permitiria que todos eles não o veem como alguém que seria atrasado. Em vez disso, eles o veem como alguém que poderia elevar o nível deles. Ao ouvir isso, Selma sorri levemente. Ela começa a pensar que talvez estivesse se preocupando demais. Talvez a força de Orhan não signifique que ele precise andar sozinho. Ela então lhes diz que ele estava na Guilda dos Aventureiros mais cedo. Se eles se apressarem, ainda podem pegá-lo lá. Assim que ouvem, iam o mais rápido que podem em direção à guilda. Enquanto isso, Orhan termina sua reunião na Guilda dos Aventureiros e sai depois de tomar sua decisão, enquanto caminha Sofia e seu grupo se aproximando dele. No momento em que os vê, ele rapidamente se vira e corre na direção oposta. Sofia e os outros imediatamente o perseguem. No entanto, Orhan os evita com destreza, vira esquinas rapidamente por ruas lotadas e desaparece em becos estreitos. Eles passam o resto do dia tentando rastreá-lo, mas toda vez que pensam que o encontraram, ele consegue escapar novamente. Não importa o quanto, Orhan sempre encontra um jeito de ficar um passo à frente. No final do dia, Orhan retorna à loja do velho. Ele se senta e conta a ele tudo o que aconteceu, incluindo juntar aos Coelhos do Céu Noturno. O velho escuta com atenção, mas há uma coisa que ele não entende. Ele pergunta a Orhan por que ele passou o dia todo fugindo dos jovens. Orhan espera-os imediatamente. Por causa disso, ele sente que vê-los pode deixá-los desapontados ou tristes. Ele não quer encarar as reações deles até ter certeza de sua decisão. Ao ouvir isso, o velho sorri e diz que se Orhan está preocupado em magoar os sentimentos deles, então esses jovens devem significar muito para ele. Orhan não nega. Enquanto isso, Sofia e os outros ainda estão procurando por Orhan. Depois de conversarem muito entre si, eles chegam a uma decisão ousada. Se Orhan não se juntar aos Coelhos do Céu, serão seus aprendizes. Eles estão falando sério sobre ficar ao lado dele e aprender com ele. Mais tarde naquela noite, Orhan vai a um de seus lugares tranquilos favoritos na cidade. É um local pacífico onde ele costuma ir para pensar. Ele se pergunta se deveria continuar andando sozinho ou aceitar a oferta de se juntar aos Coelhos do Céu Noturno. Enquanto pensa, ele de repente nota alguém por perto, é Sofia. Ela simplesmente apareceu no mesmo lugar, na mesma hora. Sofia agradece sinceramente a Orhan por salvar suas vidas na masmorra. Ela diz a ele que, sem ele, eles não teriam sobrevivido. Depois disso, ela menciona que este é um de seus lugares favoritos para visitar à noite porque a ajuda a clarear as ideias. Eles passam um tempo conversando calmamente sobre o céu noturno. Depois de um tempo, Sofia se curva levemente e pede a Orhan para se juntar aos Coelhos do Céu Noturno. Ela diz que quer ficar com ele e continuar aprendendo com ele. Orhan escuta e então faz uma pergunta simples a ela. Ele pergunta que tipo de lugar os Coelhos do Céu Noturno são, responde que os Coelhos do Céu Noturno parecem um lar para ela.
É onde ela pertence, e é onde ela quer ficar mais forte com todos. Ouvir isso dá a Corran a clareza de que ele precisa. No dia seguinte, ele vai à sede dos Coelhos do Céu Noturno e se encontra com o líder do clã. Ele diz que decidiu aceitar a oferta e se juntar a eles. Selma fica super feliz com a notícia. Depois de vestir a capa, Orhan sai. Nesse instante, Sofia e seu grupo chegam. Ele os olha com um leve sorriso, um membro dos Coelhos do Céu Noturno. Desde crianças, Orhan e Oliver sempre treinavam juntos. Em cada luta, é óbvio que Oliver parecia o mais forte. Com o tempo, Oliver começou a se orgulhar dessa imagem e se convenceu de que era o mais forte, o que ninguém percebia por tempo todo. Ele se conteve porque não queria ferir gravemente ou, quem sabe, até matar Oliver. Enquanto os outros achavam Oliver, Orhan carregava em silêncio o fardo de esconder seu poder real. A única pessoa que percebeu a verdade foi uma garota chamada Seon. Ela sabia que Orhan nunca lutava com força. Quando o confrontou, Orhan admitiu que estava se segurando. Ele explicou que seu coração era fraco demais para aguentar as consequências de liberar todo o seu poder em Oliver e nos outros. Ele era o mais pesado. Como todos acreditavam que Oliver era o mais forte, as expectativas recaíam sobre ele. Orhan se sentia responsável por essa pressão e achava que era sua culpa. Ao ouvir isso, Seon caiu em lágrimas. Ela disse a Orhan que ele não precisava enfrentar tudo sozinho, prometeu que ficaria mais forte para poder ficar ao lado dele isolado. De volta ao presente, o grão-mestre regional recebe uma notícia chocante. Ele é informado de que um único aventureiro conseguiu derrotar um dragão negro sozinho. Ao ouvir isso, ele logo presume que o aventureiro deve ter sido até mesmo arrogante para desafiar tal criatura por conta própria. Naturalmente, ele acredita que foi Oliver quem realizou o feito. No entanto, o mestre da guilda foi Orhan quem derrotou o dragão negro. O grão-mestre fica atordoado. Ele conhece Orhan bem e já o viu lutar várias vezes, mas nunca imaginou que Orhan para abater um dragão negro inteiro sozinho. A dúvida preenche sua mente. Se Orhan realmente tinha esse nível de poder, por que teria escolhido lutar contra algo tão insignificante como um chefe de andar no passado? A situação não se encaixa. Curioso, o grão-mestre ordena que o mantenham informado sobre Orhan se algo incomum acontecer. Ele quer saber o lugar. Seon já não é mais a garotinha de antes. Ela se tornou uma aventureira capaz e agora lidera seu próprio grupo. Após derrubar com sucesso bandidos, ela e sua equipe tiram um momento para descansar. De repente, Seon sente alguém por perto. Sem hesitar, ela grita e manda uma pessoa a sombras. É um mensageiro. Ele entrega notícias importantes. Há rumores de um aventureiro misterioso que derrotou um dragão negro, mas dizem que esse indivíduo está conectado à igreja. Seon fica surpresa ao ouvir isso. Ela nunca imaginou que alguém com um poder tão avassalador sequer existisse. A ideia de um aventureiro sozinho abater um dragão negro é perguntar quem essa pessoa realmente é. A missão deles é simples. Devem abordar esse misterioso matador de dragões, observá-lo de perto e determinar se ele representa uma ameaça. Se for julgado perigoso, devem eliminá-lo imediatamente. Após entregar a mensagem, o mensageiro desaparece sem mais uma palavra. Seon permanece em silêncio por um momento enquanto processa a informação. Em seus pensamentos, ela recorda o tempo que passou com Orhan. Ele era a única pessoa que ela amou neste mundo, e eles haviam prometido ficar juntos para sempre. No entanto, um dia, ela recebeu uma carta dizendo que a igreja havia levado Orhan à morte. Desde então, ela carrega uma profunda amargura em relação a acreditando que foram eles os responsáveis por forçá-lo a esse destino. Se este matador de dragões desconhecido for realmente afiliado à igreja, ela não hesitará. Em sua mente, eliminá-lo seria um passo para vingar Orhan. Com essa determinação, Seon está na região sul, onde o dragão foi derrotado. Ao mesmo tempo, uma reunião está sendo realizada dentro do clã dos Coelhos da Noite. O líder do clã está recomendando Orhan para o cargo de tenente. Para a promoção ser aprovada, 2/3 dos juízes devem concordar. O líder pede aos executivos que se preparem para votar. Antes da eleição, um dos juízes se manifesta e faz uma pergunta a Orhan. Ele pergunta se Orhan está disposto a dar a vida pelo clã, se necessário. A sala fica em silêncio enquanto todos esperam sua resposta. Orhan responde honestamente e sem hesitação. Ele diz que não pode prometer dar a vida pelo clã em si, porque uma vez fez uma promessa a alguém precioso para ele, e sua resposta direta choca vários executivos. Para eles, essa resposta não apenas o desqualifica para se tornar tenente, mas também pode torná-lo inapto a permanecer membro. Han rapidamente percebe que eles entenderam mal seu significado.
Ele esclarece que, embora não possa empenhar sua vida ao nome ou título do clã, ele arriscaria tudo de bom grado para proteger seus companheiros e as pessoas com quem realmente se... Em sua visão, é isso que um verdadeiro tenente deve priorizar. Lealdade às pessoas importa mais do que lealdade a um nome. Suas palavras deixam uma forte impressão na sala. Os membros que o observam começam a ver sua convicção e sinceridade. Após uma breve pausa, os votos são lançados. No final, a decisão é manter Orhan no clã e aprovar. Orhan caminha pelo corredor com Selma. Durante esse tempo, ele é apresentado a Estela, da divisão de gerenciamento de aventura. Estela explica que ela quer que ele ajude a treinar alguns novos recrutas. Acreditando que seu talento supera em muito o dela, Orhan considera o pedido cuidadosamente. Ele se lembra de ter lidado com Logan e seu grupo durante a expedição, quando atuou como acompanhante. Comparado a isso, ensinar recrutas não deveria ser excessivamente difícil. Depois de pensar bem, ele concorda. Com isso resolvido, Orhan é apresentado aos seus novos membros do grupo da Unidade 1. Eles começam se apresentando como Rain, Lucretia e Will, marcando o início de um novo capítulo em sua jornada. Selma são agora o novo grupo e companheiros de Orhan. Depois de se apresentar corretamente, Will vai direto ao ponto e faz a pergunta que todos estavam: conseguiu derrotar o dragão negro sozinho. A memória ainda é dolorosa, mas ele decide explicar mesmo assim. Ele diz que sua vitória se deveu principalmente a 2 feitiços originais que criou. O primeiro feitiço pode reduzir a eficácia de qualquer magia recebida em 100 vezes, enfraquecendo muito os ataques inimigos. O segundo feitiço aumenta o poder de sua própria magia em 32 vezes, combinando ambos os feitiços sobrepujar o dragão negro. O grupo inteiro fica atordoado. Eles nunca esperaram que Orhan possuísse habilidades tão avassaladoras. A escala desses feitiços está muito além do que aventureiros normais podem alcançar. Naquele momento, eles realmente começam a entender o quão poderoso ele é. A partir de então, nenhum deles pensa em subestimá-lo novamente. Eles perguntam a Orhan se ele possui habilidades especiais, e ele confirma que sim. Will então aponta que isso significa que 3 membros do grupo agora têm habilidades especiais. Seria melhor vê-las em ação dentro da masmorra. Com isso resolvido, Selma explica seu plano. Ela sugere que eles entrem na masmorra em breve e lutem contra alguns monstros juntos. O objetivo não é apenas caçar, mas sim o trabalho em equipe. Eles precisam entender os estilos de luta uns dos outros e aprender a se coordenar adequadamente como uma unidade. Todos concordam que é uma boa ideia, incluindo Orhan. No entanto, Orhan aponta um problema. Sua arma durante a luta com o dragão, então ele atualmente não tem uma espada. Ele dá de ombros a princípio e diz que pode simplesmente comprar uma nova numa loja. Rain o interrompe imediatamente, porque ele agora faz parte de um dos clãs de aventureiros mais importantes da região. Não seria apropriado para ele usar uma arma comum comprada em loja. Sua espada deveria ser forjada por um ferreiro renomado. Visitar Eren, o ferreiro mais habilidoso da área. Eles explicam a situação e pedem para ele forjar uma nova espada para Orhan. Eren concorda, mas há uma complicação. Para criar uma arma de alta qualidade, digna de um tenente, ele precisa de materiais raros dos níveis mais profundos da masmorra. Infelizmente, ele ficou sem esses materiais e pergunta se eles podem fornecer alguns. O grupo fica desapontado porque não tem nenhum material raro da masmorra à mão. Assim que o ânimo começa, Orhan calmamente diz para não se preocuparem. Ele menciona que ainda tem muitos itens não utilizados de quando fazia parte do grupo do herói. Ele tira os materiais de seu bracelete de armazenamento impressionados com a qualidade e raridade do que ele coletou. Mas quando ele revela uma escama do dragão negro, o grupo inteiro congela. Aquele dragão era a mesma criatura que eles uma vez lutaram e falharam em derrotar o monstro responsável por matar seu antigo camarada, Albert. Orhan rapidamente percebe que mostrar a escama foi insensível. Ele se prepara para pedir desculpas, entendendo que isso pode ter trazido de volta memórias dolorosas. No entanto, os outros escolhem permanecer calmos. Eles agem como se tudo estivesse bem, não querendo fazê-lo sentir culpa. Naquele momento de silêncio, Orhan entende algo importante. Apesar de sua dor compartilhada e passado complicado, este novo grupo talvez não seja tão ruim assim, afinal. Mais tarde, Orhan se reúne com seus novos companheiros para uma reunião de estratégia. Mesmo agora, ele ainda não está totalmente acostumado com a ideia de ter colegas de equipe novamente. É estranho se preparar para outra expedição na masmorra com pessoas que confiam nele. Ele sabe que eles respeitam sua força e acreditam em sua experiência. Por causa disso, ele sente uma pressão silenciosa. Ele não quer falhar com eles ou ficar aquém de suas expectativas. Algum tempo depois, eles chegam à masmorra. Embora pareça que estão em uma floresta, eles estão, na verdade, dentro do andar 86. O objetivo é caçar ovelhas quão bem funcionam como uma equipe, com Orhan incluído. Selma atribui os papéis claramente. Will atuará como escudo, atraindo a atenção dos monstros e mantendo-os focados na retaguarda e atacará com magia a uma distância segura.
Lucretia pode auxiliar no ataque, mas sua principal responsabilidade é manter sua magia de cura pronta. Orhan lutará na linha de frente como o principal atacante ao lado de Will. Lucretia comenta casualmente que Orhan provavelmente é forte o suficiente para derrotar todos os... Selma brinca dizendo que prefere o trabalho em equipe. Orhan dá um leve sorriso, mas entende que hoje é sobre trabalho em equipe, não sobre exibir sua força. Assim que estão prestes a avançar, uma súbita rajada de fogo dispara em direção a eles sem aviso. Orhan reage instantaneamente e ergue uma barreira, bloqueando o ataque antes que possa atingir alguém. Ele rapidamente identifica a fonte. O ataque pertence a um dragão da terra. No entanto, a criatura não está em lugar nenhum. Lucretia avança e fecha os olhos. Usando sua magia de rastreamento, ela sente o dragão escondido em um arbusto próximo e usa uma técnica de flash para forçá-lo a sair para o aberto. O dragão da terra irrompe de seu esconderijo rugindo. A equipe se move imediatamente. Will mantém sua atenção. Rain lança magia por trás e Lucretia os apoia, mantendo-se preparada para curar. Trabalhando juntos, eles derrotam o dragão de forma rápida e eficiente. Orhan observa o fluxo da batalha cuidadosamente. Ele fica impressionado com a boa coordenação deles. Eles se comunicam claramente e confiam uns nos outros. Esta equipe é completamente diferente do grupo de heróis com quem ele viajou. Em vez de avançar imprudentemente, eles ouvem, planejam e agem juntos. Após a luta, Orhan elogia abertamente a liderança de Selma. Suas palavras a pegam de surpresa, e ela cora levemente com o elogio. De repente, rugidos altos ecoam por perto. O barulho da batalha despertou 2 dragões da terra de seu descanso. Selma imediatamente vê isso como outra oportunidade. É a chance perfeita para testar ainda mais o trabalho em equipe. Ela dá instruções rápidas. Sem hesitar, Orhan e Will avançam já aos 2 dragões enquanto a próxima batalha começa. Assim que Orhan e Will se preparam para atacar os 2 dragões da terra, Orhan de repente sente algo estranho vindo do lado. Sem hesitar, ele se vira e lança um ataque de rocha em direção a um aglomerado de arbustos próximo. O ataque atinge o alvo. Uma tartaruga escondida é forçada a sair para o aberto. O resto da equipe fica surpreso. Nenhum deles havia notado o monstro escondido ali. Eles rapidamente elogiam Orhan por seus instintos aguçados e percepção. Se ele não tivesse reagido a tempo, poderiam ter sido atacados por trás. Agora a situação se torna mais perigosa. 2 dragões estão à frente deles, enquanto a tartaruga está posicionada na direção oposta. Estar cercado deixa todos um pouco nervosos. Selma rapidamente intervém e retoma o controle da situação. Ela calmamente dá instruções claras, atribuindo posições e alvos. Sua voz firme ajuda todos a se concentrarem. Enquanto se espalham para criar distância, Orhan de repente ouve a voz de Selma dentro de sua mente, ver que ela está usando telepatia para se comunicar com toda a equipe. Selma esclarece que essa é sua habilidade única, e ao usá-la, ela pode dar instruções instantaneamente sem gritar. Orhan e Will coordenam-se perfeitamente contra os 2 dragões. Eles seguem os comandos de Selma com exatidão, ajustando seu tempo real. Não demora muito para que derrotem com sucesso ambos os dragões. Will, vendo Orhan lutar de perto pela primeira vez, fica profundamente impressionado. Ele comenta como os ataques de Orhan são poderosos e controlados. Orhan, no entanto, permanece modesto e simplesmente não foi nada especial. Enquanto isso, Rain e Lucretia se concentram na tartaruga. Com trabalho em equipe constante e timing cuidadoso, eles o derrubam sem muita dificuldade. O monstro final cai e a batalha termina. Enquanto caminham, o grupo reflete sobre a luta. Eles reconhecem abertamente que Orhan se desempenhou excepcionalmente bem, especialmente porque esta foi a primeira vez que lutaram juntos como uma equipe completa. Orhan concorda que as coisas correram bem. Ele admite que trabalhar com eles foi muito mais fácil do que com o antigo grupo de heróis. Ouvir isso faz os outros se sentirem aliviados e orgulhosos, fazia uma equipe que realmente coopera e confia um no outro. Ele percebe que está realmente gostando de cada momento com eles. Depois de caminhar por algum tempo, Selma diminui o passo e se vira para Orhan. Com uma ele acredita que estão prontos para desafiar o Andar 92. Orhan responde com confiança que depois de ver a coordenação e o crescimento deles hoje, ele acredita que tem o que é preciso para derrotar o dragão negro que os espera lá. Selma o agradece pelo elogio, mas permanece cautelosa. Ela sabe que o dragão negro é uma criatura extremamente poderosa, e o excesso de confiança pode ser perigoso. Abaixando a cabeça respeitosamente, ela pede a Orhan que continue lutando ao lado deles quando chegar a hora de enfrentá-lo. Orhan lembra seus companheiros da promessa que fez antes. Ele jurou que protegeria seus camaradas a todo custo, novamente, mas há uma forte determinação em sua voz. Selma ouve atentamente e sente um profundo sentimento de gratidão. Saber que alguém tão poderoso quanto Orhan está disposto a apoiá-los lhe dá segurança. Depois de passar o dia inteiro caçando 86, o grupo se sente exaurido, mas satisfeito. O trabalho em equipe deles melhorou, e eles ganharam experiência valiosa.
Querendo relaxar, decidem visitar uma lanchonete local para comer e tomar algumas bebidas juntos. Enquanto se sentam à mesa, Orhan os agradece sinceramente. Ele aprecia como eles confiaram nele e o trataram como um verdadeiro membro da equipe desde o início. No entanto, Selma rapidamente balança a cabeça. Ela insiste que deveria ser ela a agradecê-lo. Depois que Orhan derrotou o Dragão Negro, muitos grupos famosos tentaram recrutá-lo. Ele poderia ter se juntado a qualquer grupo poderoso que quisesse. No entanto, ele escolheu o grupo deles. Rain concorda com Selma. Ela diz que eles devem continuar melhorando para que Orhan nunca se arrependa de tê-los escolhido. A ideia de decepcioná-lo a motiva. Orhan responde que depois de passar um tempo juntos, ele se sente confiante em sua decisão. Ele lhes diz que este é o tipo de grupo que ele estava procurando o tempo todo. Eles se comunicam bem, se respeitam e realmente funcionam como uma equipe. Ele diz que está realmente se divertindo com eles. Ouvir essas palavras emociona Lucretia. Lágrimas enchem seus olhos enquanto ela expressa o quão feliz por ter Orhan ao lado deles. O clima na mesa se torna caloroso e emocionante. Depois de um tempo, a atmosfera muda para provocações divertidas. Will e os outros brincam sugerindo que Selma pode ter desenvolvido um interesse pessoal em Orhan. Selma imediatamente cora e tenta negar, mas sua reação só piora a provocação. Envergonhada, ela sugere que tomem mais doses de álcool para aliviar o clima. Enquanto as bebidas continuam, Selma fica visivelmente bêbada. Ela se o dia todo por essa chance de sentar ao lado dele assim. Orhan fica confuso e desconfortável. Ele não tem certeza de como a situação escalou tão rápido. Esperando ajuda, agarra seu braço e também se encosta nele. Will e os outros caem na gargalhada, brincando que Orhan deve ser extremamente popular para ter ele ao mesmo tempo. Para Orhan, no entanto, a situação é avassaladora. Ele não está acostumado com esse tipo de atenção, e o barulho e as provocações só pioram tudo. Percebendo que precisa acabar com isso antes que fique mais caótico, ele lança discretamente um feitiço de indução do sono. Em segundos, tanto Selma quanto Rain adormecem suavemente onde estão sentadas. Orhan solta um longo suspiro de alívio, grato por o drama inesperado finalmente ter parado. Enquanto isso, em casa, Sofia espera pacientemente a princípio. À medida que o tempo passa, sua preocupação aumenta. Ela sabe que Selma saiu para caçar com Orhan e os outros, mas não deveria ter demorado tanto. Ela começa a se perguntar se algo inesperado aconteceu, incapaz de se livrar de seu pressentimento enquanto a noite continua. De repente, na porta, ela imediatamente assume que é Selma voltando da masmorra. Mas então, ela ouve a voz de Orhan do lado de fora. Sofia congela por um momento, seu coração começa a bater mais rápido. Ela se pergunta por que Orhan estaria ali a essa hora. Ela rapidamente abre a porta, apenas para encontrar Orhan parado ali com Selma dormindo nas costas dele. Sofia ficou surpresa. Ela não tinha ideia de como Selma e Orhan tinham ficado tão próximos em tão pouco tempo. A vontade, encostada nele, deu uma pontadinha de ciúmes na Sofia. Orhan, com toda a calma, explica a situação. A equipe fez uma festinha de boas-vindas para ele depois da caçada. E a Selma acabou exagerando na bebida. Como ela não conseguia nem se manter em pé para ir para casa, ele resolveu carregá-la em segurança. Sofia sabe que a Selma raramente bebe, então o fato de ela ter bebido tanto hoje à noite significa que ela estava se divertindo de verdade. Mesmo assim, a Sofia não consegue disfarçar completamente o ciúme que sente. Com um tom meio sinistro, ela chama o nome da Selma. O som da voz dela faz a Selma acordar devagar, meio confusa sobre onde estava. Depois que educadamente e vai embora, a Selma explica tudo direitinho para Sofia. Ela descreve a caçada, a celebração e como, sem querer, acabou bebendo demais. Ela se desculpa toda nervosa e implora para Sofia não ficar brava. Sofia faz uma pausa pensando bem na situação. Ela percebe que a Selma não fez nada de realmente errado. Foi só uma noite de celebração, afinal. Ela decide que não tem motivo nenhum para ficar chateada. No entanto, ela aconselha a Selma, com carinho, a ser mais cuidadosa em situações assim, principalmente com bebida. E a Selma fica aliviada com a compreensão da amiga. A Selma a chama de anjo e promete que nada parecido vai acontecer de novo. A Sofia tem sorrido bem mais do que antes. A Selma entende que esses sorrisos não são bem por causa dela. São, na maioria das vezes, por causa do Orhan. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto tomava um banho, a Selma reflete sobre tudo o que aconteceu. As batalhas, o trabalho em equipe e, claro, o jeito que ela agiu perto do Orhan. Ela começa a se perguntar se, no fundo, tem mesmo sentimentos por ele. Ela admite que, como pessoa, ela definitivamente gosta dele. Ela respeita a força dele, a personalidade calma e o jeito que ele protege a equipe. Ela tenta se convencer de que não é nada sério, sabe? Ela até diz pra si mesma que pensar diferente só complicaria ainda mais as coisas. Pelo bem da Sofia, ela nega essa possibilidade. Mas lá no fundo, a pergunta continua martelando na cabeça dela. Esse foi o episódio 9. Não se esqueça de se inscrever para não perder a próxima parte e já clica no próximo vídeo que tá na tela.